Quantas vezes você procurou respostas em lugares distantes, sem perceber que a maior verdade sempre esteve dentro de você? A fé não está em rituais vazios, nem em palavras repetidas sem alma. Deus não está longe, esperando que você seja perfeito para se aproximar. Ele está dentro do seu coração, sempre esteve. Mas a pergunta é, você consegue ouvi-lo? Muitos passam a vida tentando preencher um vazio com coisas que nunca satisfazem. Reconhecimento, bens materiais, aprovação dos outros. Mas a paz que você procura não vem de fora. Ela nasce quando você entende que nunca esteve sozinho, que sua força não depende das circunstâncias, mas daquilo que habita dentro de você. A felicidade não está na ausência de dificuldades, mas na certeza de que existe um propósito maior guiando seus passos. A história que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga tudo. Ela não é apenas sobre um menino em um orfanato, é sobre você, sobre as vezes em que se sentiu perdido, sem valor, sem um lugar no mundo. É sobre como um simples gesto pode revelar a essência da fé e transformar a maneira como você encara a vida. No final, talvez você perceba que sempre teve tudo o que precisava, só não sabia onde procurar. Então, antes de continuar, faça uma pausa. Pergunte-se, será que eu realmente entendo o que significa ter Deus no coração? Ou será que passei tanto tempo buscando do lado de fora que esqueci de olhar para dentro? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo. No coração de um orfanato humilde, cercado por paredes que guardam segredos de sonhos e saudades, vivia um menino de olhar atento e alma generosa. Ali, onde a solidão e a esperança caminhavam lado a lado, dois visitantes americanos chegaram com um propósito: compartilhar lições de moral e ética inspiradas nos princípios bíblicos. Para aquelas crianças, acostumadas com a incerteza, a presença daqueles forasteiros trazia algo mais valioso que presentes. Atenção, afeto e palavras que acendiam pequenas luzes de fé. Enquanto ensinavam sobre amor ao próximo, perdão e superação, os olhos das crianças brilhavam com um misto de curiosidade e desejo de acreditar que aquelas verdades poderiam moldar seus destinos. O menino, especialmente, parecia absorver cada palavra como se fosse uma bússola para a sua vida. Sua autoestima, marcada pelas cicatrizes da rejeição, encontrava nos ensinamentos uma promessa silenciosa de que havia um propósito maior para sua existência. O que ele não sabia era que, em breve, teria a chance de demonstrar tudo o que aprendera. Os dias passavam e a mensagem daqueles visitantes plantava sementes invisíveis nos corações infantis. Eles falavam sobre fé como um farol em meio à escuridão, sobre felicidade não como algo que se encontra, mas como algo que se constrói. Para o menino, essas palavras ecoavam de uma forma diferente. Ele via nelas não apenas teoria, mas um convite para viver de maneira mais significativa. Seu coração, sempre aberto, começava a entender que o amor não era apenas algo que se recebia, mas algo que se entregava. E então veio o Natal de 1970, um momento que sempre trazia um misto de alegria e tristeza para as crianças do orfanato. Era tempo de celebração, mas também de lembranças do que nunca tiveram, uma família para abraçá-los naquela noite especial. Porém, naquela véspera, algo diferente estava prestes a acontecer. Naquela noite de Natal de 1970, o orfanato se encheu de luzes tímidas e risadas que tentavam esconder a saudade de um lar. As crianças, reunidas ao redor dos visitantes, ouviram com atenção a história do nascimento de Jesus. Cada palavra tecida naquela narrativa era um convite para sentir algo maior que a dor da ausência, o calor da fé. Para o menino, especialmente, aquela história não era apenas um conto antigo, mas uma verdade viva, algo que pulsava dentro dele de forma inexplicável.
Após ouvirem sobre a manjedoura, os reis magos e a estrela brilhante, os pequenos foram convidados a recriar a cena do nascimento de Cristo com suas próprias mãos. O projeto era simples: montar uma representação do presépio. Cartolina, palha e retalhos deram forma ao humilde berço onde o menino Jesus repousaria. Entre os sorrisos e o esforço conjunto, cada criança depositava naquela criação um pedaço de sua esperança. Mas o menino, de alma inquieta, decidiu fazer algo diferente. Enquanto os outros terminavam suas manjedouras, conforme o modelo ensinado, ele moldou a sua com um detalhe especial. Na sua versão, não havia apenas um bebê deitado na palha, mas dois. Quando perguntaram o porquê, ele apenas sorriu, sem pressa para responder. Algo dentro dele dizia que sua história ainda não estava completa, que as palavras viriam na hora certa. Enquanto os visitantes observavam intrigados, a criança olhou para sua criação e sentiu pela primeira vez que talvez estivesse prestes a revelar algo muito maior do que imaginava. E assim, naquela sala aquecida por pequenas velas e grandes emoções, a voz do menino finalmente se levantou para contar sua própria versão daquela história tão conhecida. Mas o que ninguém esperava era que suas palavras fossem carregar tamanha profundidade. Com os olhos brilhando de emoção, o menino tomou coragem e explicou sua criação. Para ele, Jesus não deveria ficar sozinho naquela manjedoura fria. Então, em sua história, ele próprio se deitava ao lado do menino, como um amigo, um irmão. Sua explicação veio simples, mas carregada de significado. Ele queria oferecer seu calor como presente, pois não tinha ouro, nem incenso, nem mirra. Apenas seu amor. E no fundo do seu coração havia um desejo profundo que ele não conseguia esconder. Queria ficar com Jesus para sempre. O silêncio tomou conta do ambiente. Os visitantes se entreolharam emocionados, enquanto as outras crianças absorviam aquelas palavras com um misto de admiração e surpresa. Afinal, quantos ali já haviam sentido o mesmo? O desejo de ser aceito, de pertencer, de encontrar um amor que não fosse passageiro? Naquele instante, aquela simples cena de Natal havia se transformado em algo muito maior. Não era apenas um presépio, era uma mensagem viva sobre compaixão, entrega e fé. E não era apenas sobre o menino. Sua história tocava fundo em algo universal, a necessidade de se sentir amado e de dar amor. Quantas vezes buscamos felicidade em grandes conquistas, quando na verdade ela mora nos gestos mais simples? O menino não pediu nada para si. Pelo contrário, ofereceu tudo o que tinha, seu próprio calor. Seu coração ingênuo e puro entendia, sem que ninguém precisasse ensinar, o verdadeiro significado da fé. Naquele orfanato, naquela noite especial, algo mudou. Não foram apenas os enfeites ou a ceia modesta que tornaram o Natal inesquecível. Foi a verdade que o menino revelou sem perceber. O amor não precisa ser grandioso para ser transformador. E mesmo sem saber, ele estava prestes a ensinar uma das maiores lições sobre a essência divina. A história do menino se espalhou pelo orfanato como um sussurro carregado de emoção. Aquela simples cena, 2 bebês dividindo a manjedoura, era mais do que uma ideia infantil. Era um reflexo puro do que significa amar sem esperar nada em troca. No fundo, não é isso que todos nós buscamos? Um lugar onde possamos repousar, onde sejamos aceitos sem precisar provar nosso valor? Seu gesto singelo traduzia uma verdade que muitos passam a vida sem compreender. O amor verdadeiro se entrega sem medidas, sem exigências, sem medo. Os visitantes americanos, tocados até a alma, perceberam que haviam ido ali para ensinar, mas acabaram aprendendo. Naquele olhar infantil, brilhava algo que transcendia palavras e doutrinas. Fé não era apenas um conceito, era uma presença viva.
um fogo que aquece mesmo nos dias mais frios. E o menino, sem saber, havia despertado algo que ia muito além das paredes do orfanato. Ele havia mostrado que felicidade não vem do que se tem, mas do que se dá. O Natal daquela noite se tornou um símbolo para todos ali. Não por causa dos enfeites ou dos presentes escassos, mas pela lição que ecoava no coração de cada um. Deus não é encontrado apenas nos templos ou nas escrituras. Ele se manifesta no olhar de uma criança, no calor de um abraço, no simples ato de compartilhar um pedaço de si. No fundo, talvez seja esse o verdadeiro chamado da fé. Enxergar a presença divina nos pequenos gestos, na compaixão silenciosa, na certeza de que nunca estamos sozinhos. E assim, naquela noite estrelada, um novo entendimento se formava no coração do menino. O amor que ele tanto buscava já estava ali o tempo todo. Não era sobre receber, era sobre ser. E essa descoberta, tão profunda e transformadora, era apenas o começo de algo muito maior. Agora que você ouviu essa história, eu te pergunto, quantas vezes você já sentiu que faltava algo na sua vida? Quantas vezes buscou respostas fora, quando na verdade tudo o que você precisava sempre esteve dentro de você? Deus nunca esteve distante. Ele sempre falou, sempre guiou, sempre amou, mas será que você tem parado para ouvir? Talvez a maior barreira entre você e a paz que tanto deseja não seja a falta de fé, mas o medo de acreditar que você já é suficiente, que sua vida tem propósito, que a felicidade não é um destino distante, mas algo que nasce no momento em que você decide confiar. Quando você entender isso, nada mais será capaz de te derrubar. E agora? Você vai continuar vivendo como se tudo dependesse das circunstâncias ou vai finalmente abrir o coração para essa verdade? Está pronto para enxergar Deus nos pequenos detalhes, na sua jornada, na sua essência? Não deixe essa reflexão morrer aqui. Coloque em prática, viva com essa certeza e veja sua vida se transformar. Se essa mensagem tocou você, se fez sentido, não guarde só para si. Compartilhe, espalhe, leve essa verdade para quem precisa. E se quer continuar aprendendo sobre fé, superação e propósito, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo. Deus já te chamou. A pergunta é, você vai responder